boa noite, amigos e familiares do Facebook. Hoje eu estou aqui com uma super live com amigas queridas. É o nosso clube de leitura. Nosso clube de leitura ele acontecia no Clube 28, antes da pandemia. Nós nos reuníamos, combinávamos a leitura e combinávamos um dia para discutir. E hoje é o nosso primeiro encontro online. Estamos também desenvolvendo um grupo de leitura às quartas-feiras pela plataforma. Quem tiver interesse, mandar um recadinho, Messenger, que eu envio vocês. Enfim, hoje é o nosso primeiro encontro online. Eu estou muito emocionada. O pessoal que a gente está acostumado a ler, são pessoas que são amantes da literatura também. E as leituras que nós fazemos nesse clube são de escritoras. É isso que é importante também para destacar. Nós também temos o objetivo, né, de divulgar também as nossas escritoras. Diversas nossas trabalhos. E hoje, a nossa escritora escolhida é a Maya, escritora norte-americana. Eu vou ler para vocês uma parte da biografia dela, só para vocês terem ideia da grandiosidade. Eu não coloquei todos os detalhes, porque a vida dela é incrível, né? E eu não teria tempo suficiente para falar tudo que essa mulher fez e ela significa para a literatura internacional. Maya Angelou, pseudônimo de Margaret Anne Johnson, nasceu em 4 de abril de 1928 e faleceu em 28 de maio de 2014. Foi escritora e poetisa dos Estados Unidos. Passou a infância na Califórnia e viveu com a avó paterna a maior parte da sua infância. Quando tinha 8 anos, foi estuprada pelo namorado da mãe. O que causou a menina anos de nudez. Finalmente, superou com a ajuda de uma menina muito atenciosa, que era uma menina que apresentava grande amor pela literatura. Aos 15 anos, Maia tornou-se a primeira motorista negra de ônibus em São Francisco e tornou-se mãe solteira numa época em que isso não era comum. Em anos posteriores, ela se tornou a primeira mulher negra a ser roteirista e diretora em Hollywood. Na década de 70, quando assumiu o pseudônimo, se afirmou como atriz, cantora e dançarina em várias montagens teatrais. Além disso, apareceu em muitos livros e amizades com Bertini e Malcolm. Em 1970, publicou seu primeiro livro. Muitos foram os prêmios: Medalha Nacional de Artes, Medalha Presidencial, Campeã da Liberdade em 2011. Em 2015, foi homenageada. O seu serviço postal dos Estados Unidos foi emitido em comemoração à Maia, com a seguinte citação: um pássaro não canta porque há resposta, porque não tem resposta. Ele canta porque tem uma música. Então, começamos agora a nossa apresentação da nossa super convidada. Eu falo convidada, na verdade, porque a gente está aqui como parceira, como amiga. Para compartilhar leituras, compartilhar a literatura da Maya. Juliana Tavares é uma grande amiga de anos de vida minha, e a gente tem sido companheira nessa questão de literatura. José, apresentar as pessoas que estão nos ouvindo. Oi, Ana. Eu só vou pedir para a Erenita mutar o microfone. Oi, Erenita. Obrigada. Vocês estão me ouvindo? A gente teve um probleminha aí com o áudio da Ana mais cedo, por isso que eu estou perguntando. Eu peguei algumas coisas, mas algumas acabou travando. Eu sou a Juliana e eu estou aqui para
para falar da Maia, porque eu sou apaixonada por ela. E eu espero contribuir para essa conversa de alguma maneira. Eula, você quer se apresentar, Eula? Então, eu sou a Eula, também aí acabei descobrindo um pouco mais sobre a Maya Angelou no decorrer desse ano, durante o período de isolamento. Então, aqui também para contribuir aí, para a gente dividir um pouco e somar informação sobre essa autora tão importante norte-americana, mas que reverbera aí nos 4 cantos do mundo. Olá, boa noite. Também vindo para contribuir de alguma forma e aprender. Conheci a Maia nesses últimos tempos e tem sido muito reconfortante ouvir todos e ler a respeito. Então, bom, eu não sou uma amiga, né? Eu sou ela, Cristina, sou professora da Cristina, sou psicopedagoga, professora da rede pública municipal, e estou aqui com você também para compartilhar um pouco dessa mulher incrível que é a Maia. Eu vou começar lendo o primeiro poema, tá? Deixa eu localizar aqui. O poema que eu vou ler da Maia se chama Mulher Fenomenal. Lindas mulheres indagam. Lindas mulheres indagam onde está o meu segredo. Não sou bela, nem meu corpo é de modelo. Mas quando começo a lhes contar pouco falso o que revela, eu digo, está no alcance dos braços, na largura dos quadris, no ritmo dos passos, na largura dos lábios. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal, mulher fenomenal, assim sou eu. Pessoal, vocês estão me escutando bem ou está travando? Vocês estão escutando? Não? Ela está numa velocidade super rápida, Ana. Não sei se você está me ouvindo bem, mas a gente está ouvindo aceleradinho, assim, e cortando toda hora. Talvez, se você colocar o fone, não sei se melhora. Tá certo, tá. Vê se vocês melhoram um pouquinho o som. Melhorou? Melhorou? Não? Não? Oi? Deu uma melhorada? Não? Vamos fazer o seguinte, para a gente não ficar fazendo, eu vou tentar resolver aqui. A próxima que ia ler seria a Ju. Hoje eu trabalho, você não quer ler o texto da autobiografia? Em seguida, a Eula faz o comentário. Enquanto isso, eu tenho que resolver o problema aqui, ok? Oi, Ana. Só confirma para mim, que eu não sei se eu entendi direito. Você quer que eu faça a minha parte, a Eula vai comentar. É isso? Tá bom. Tá legal. A Ana vai resolver o problema dela rapidinho aí, e ela vai voltar a ler esse poema maravilhoso.
Hoje, o que eu separei para a gente falar um pouquinho é a parte da prosa, na verdade é a autobiografia da Maia, né? E esse trecho, ele é do livro Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, né? Que é um livro que ela começa a descrever desde a infância dela, né? Até o início da juventude, quando ela começa a trabalhar, começa a vida profissional dela, passando por momentos muito traumáticos, muito difíceis, mas também mostrando um pouco de como foi a infância dela e a importância das pessoas, da família dela na vida dela, né? E então, assim, o que é importante aqui por esse trecho que eu vou ler? A Maia, ela descobriu bem cedo que ela tinha uma capacidade intelectual acima da média, ela era uma excelente aluna na escola, ela foi uma das melhores alunas na escola que ela estudava, e ela começou a conhecer literatura muito cedo na vida, né? Então, ela teve um contato precoce que foi apenas melhorando e aumentando ao longo do tempo, né? E que, com certeza, inspirou a Maia no trabalho dela, né? E essa informação é importante porque o trecho que eu selecionei da autobiografia dela é o trecho que ela conta como foi o dia de formatura dela, né? E ela, no começo, ela faz, e nesse trecho, eu acho que isso também mostra muito como ela era uma fantástica escritora, né? Como ela era boa também na prosa, na narrativa, né? Porque ela começa pintando esse cenário de festa, de celebração, né? Formatura, as crianças empolgadas com a formatura, os alunos que são os alunos mais velhos ali da escola, formatura que hoje a gente diria o ensino fundamental 2, né? No ano, e os alunos importantes, né, se sentindo importantes, e os mais novos admirando esses alunos, né, e a comunidade inteira envolvida para fazer com que essa festa seja um sucesso, os pais e as pessoas da família, como é costume nos Estados Unidos, dando dinheiro para os formandos, né, e aquela roupa, a avó dela faz uma roupa maravilhosa, que ela descreve em detalhe, ela está se sentindo no sétimo céu, porque ela está se formando, né, e ela pinta isso de uma maneira linda para que a gente entre nesse clima de felicidade, de celebração que ela está sentindo naquele dia, né? E aí ela vai começar a nos direcionar para um ambiente que começa a se mostrar meio obscuro, alguma coisa vai acontecer, ela começa a ter uma intuição de que alguma coisa vai dar errado, né? E aí ela usa, para ilustrar isso, né, ela fala o seguinte: nuvens que se arrastavam pelo céu eram objetos de grande preocupação para mim. As formas inconscientes podiam carregar uma mensagem que, na minha nova felicidade e com um pouco de tempo, eu logo decifraria. Durante aquele período, olhei para o arco do céu de forma tão religiosa que meu pescoço doía sempre. Eu tinha passado a sorrir mais e meus maxilares doíam da atividade em comum. Com duas partes do corpo doloridas, acho que eu poderia ter ficado desconfortável, mas esse não era o caso. Como integrante da equipe vencedora, eu estava a quilômetros de sensações desagradáveis. Estava a caminho da verdade dos campos descobertos. Então, apesar dela sentir que alguma coisa não estava legal, ela falou: nada vai me tirar minha felicidade hoje. Hoje é o dia mais feliz da minha vida até agora, né? Isso mostra também, né, a importância da educação, né? E aí ela fala: eu esperava que a lembrança daquela manhã nunca me abandonasse. A escola ardia em alegria. E aí agora eu vou ler para vocês, quando eles estão todos ali na cerimônia, e está tudo ensaiado, de repente o diretor da escola fala para eles se sentarem. E aí ela já percebeu que ia ter alguma coisa errada. Ela vem surpresa. E uma surpresa desagradável, né? Porque naquela época as escolas eram segregadas, né? Então a escola dela era uma escola apenas de negros. E aí aparece esse tal de Edward Dunleavy,
que é um político local branco, ele aparece com mais dois homens brancos, e o diretor, muito envergonhado, achando aquela situação muito estranha, embaraçosa, o apresenta para que ele diga algumas palavras. E ele só vai fazer um discurso e não vai nem ficar para a cerimônia. Ele veio para fazer um discurso e ir embora. Porque, óbvio, ele acha muito bom para ficar numa cerimônia de escolas de negros, né? E aí eu vou começar a ler o trecho, que é quando o diretor o chama ao microfone para falar, tá? Chamo o senhor Edward Donnelly. Não um, mas dois homens brancos entraram pela porta do palco. O mais baixo foi até a tribuna do orador e o alto foi até a cadeira do centro e se sentou. Mas aquela era a cadeira do nosso diretor e já estava ocupada. O cavalheiro desalojado quicou por 1 ou 2 minutos, até o pastor Batista dar a ele sua cadeira, e com mais dignidade do que a situação merecia, o pastor saiu do palco. Ou seja, ele tirou o pastor, que é a pessoa mais importante ali da comunidade, da plateia para se sentar no lugar dele. E aí ele disse que estava feliz de estar aqui e ver o trabalho sendo feito como nas outras escolas. Ao primeiro amém da plateia, desejei que o criminoso tivesse morte imediata, engasgando com a palavra. Mas vários améns e sim, senhor, começaram a se espalhar pelo ambiente como chuva por um guarda-chuva rasgado. Ele nos contou das maravilhosas mudanças que nos aguardavam, as crianças de Stamps. A Central School, que naturalmente é a escola branca, já tinha recebido melhorias que seriam aplicadas no outono. Um artista conhecido viria de Little Rock para ensinar arte a eles. Eles teriam os microscópios e equipamentos de química mais novos nos laboratórios. O Sr. Donnelly não nos deixou muito tempo no escuro sobre quem tornou essas melhorias possíveis no Central High. Foi ele, né? Nós também não seríamos ignorados no esquema de melhorias gerais que ele tinha em mente. Disse que tinha lembrado a pessoas de alto nível que um dos jogadores de primeira linha de futebol americano da Arkansas Agricultural and Mechanical College tinha se formado na nossa velha Lafayette County Training School. Ele nos elogiou, disse que tinha se gabado de que um dos melhores jogadores de basquete de Fisk enterrou sua primeira cesta aqui na Lafayette County Training School. Os alunos brancos teriam a chance de se tornar Galileus e Madames Curie, e Edisons e Golgins, e os nossos garotos, porque as meninas não estavam na conta, tentariam ser Jesse Owens e Joey Lewis, ou seja, os brancos seriam grandes cientistas, grandes artistas, e os negros estavam reservados apenas o futuro, né, de serem esportistas. Foi a única maneira que ele lembrou e falou e atribuiu algum talento àquelas crianças e algum potencial. E aí, ela lembrou do irmão dela, fala, o Bailey seria pequeno demais para ser atleta. E que anjo de concreto branco grudado em qual cadeira decidiu que se meu irmão quisesse ser advogado, ele teria que primeiro pagar uma pena pela cor da sua pele, colhendo algodão e capinando campos de milho e estudando por correspondência à noite por 20 anos. As palavras mortas do homem caíram como tijolos por todo o auditório. Muitas se acomodaram na minha barriga. Restringida pelos bons modos que aprendi a tanto custo, não pude olhar para trás. Mas à minha esquerda e à minha direita, a orgulhosa turma de formandos de 1940 tinha baixado a cabeça. O professor Parsons estava sendo rígido, o descarte de um escultor. Estava sentado rígido, o descarte de um escultor. O corpo grande e pesado parecia desprovido de qualquer vontade e disposição, e os olhos diziam que ele não estava mais conosco. Os outros professores examinavam a bandeira que estava pendurada à direita do palco, ou as suas anotações, ou as janelas, ou seja, todo mundo se distraiu e ele acabou com aquela festa, né, assim, em poucas palavras, ele destruiu
a felicidade, a empolgação dos formandos, dos professores, da plateia, de todos, né? A formatura, o momento mágico e agitado de pregas e presentes e parabéns e diplomas tinha terminado para mim antes mesmo do meu nome ser chamado. A conquista não era nada. Don Livre tinha nos exposto. Nós éramos empregadas e fazendeiros, quebra-galhos e lavadeiras, e qualquer coisa maior que aspirássemos ser era uma farsa e presunção. Desejei que Gabriel Prosser e Nat Turner tivessem matado todos os brancos nas camas e que Abraham Lincoln tivesse sido assassinado antes de assinar a Proclamação de Emancipação e que Harriet Tubman tivesse morrido pelo golpe na cabeça e que Cristóvão Colombo tivesse se afogado no Santa Maria. Era horrível ser negra e não ter controle sobre a minha vida. Era brutal ser jovem e já ser treinada para ficar sentada em silêncio, ouvindo as acusações feitas contra a minha cor, sem chance de defesa. E aí ela termina. A feiura que eles deixaram era palpável. Um visitante não convidado que não queria ir embora. O coral foi convocado e cantou um arranjo moderno de Onward Christian Soldiers, com letra nova, falando dos formandos e procurando seu lugar no mundo. Mas não adiantou. Heloise, filha do pastor Batista, recitou Invictus e tive vontade de chorar pela impertinência de eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Para ela aquilo não significava mais nada, né? E aí esse trecho ela fecha, porque eu acho que tem um desfecho fenomenal, porque ela conta que um dos alunos, que era o orador da sala, a hora que ele vê aquilo, ele está falando o discurso dele, que por sinal foi inspirado em Shakespeare, que é uma coisa bastante significativa, né? Porque, assim, é uma inspiração europeia, um autor branco, a gente não tinha nenhuma representatividade ali dentro, naquele momento, de autores negros, de pessoas que fizeram coisas importantes ali para eles, né? Eles tinham uma coisa completamente apagada, né? E aí ele se levanta e se vira para os formandos, depois que ele termina o discurso para a plateia, ele se vira para os formandos e começa a cantar. Ergam todas as vozes e cantem até a terra e o céu ecoarem a canção da liberdade. E esse é o começo de um poema que foi escrito por James Weldon Johnson, que eles chamam de hino nacional negro. E aí o poema continua, que é uma música, né? A estrada que percorremos está cheia de pedras, a vara que castiga, cheia de amargura, sentida nos dias em que a esperança, sem nascer, já morreu, que foi exatamente o que aconteceu ali naquele momento, né? Mas com ritmo firme, nossos pés cansados não chegaram ao lugar que nossos pais sonharam. E aí todo mundo se levanta e começa a cantar essa música, né? E isso, para mim, foi assim, é o meu trecho favorito desse livro, porque primeiro mostra, né, essa coisa da colonização, né, do branco indo lá num lugar onde ele não tinha nada que tá lá, ele não tinha nada que está enchendo o saco ali do meio, falando nada, tomando o lugar de ninguém para falar nada, de assunto nenhum que ele não conhece, para diminuir, para classificar, né, para colocá-los ali numa caixa de, vocês só vão ter sucesso se vocês conseguirem fazer algum esporte, vocês já sabem disso, né? Foi mais ou menos isso que ele falou. E para ela, que tinha sido considerada a melhor aluna, aquilo foi um tapa na cara enorme de todo mundo. Só que aí esse menino, que era um dos melhores alunos também, falou, não, vamos lá, esse é o nosso dia, vamos cantar, né? Vamos cantar essa música que significa algo para a gente. E ela termina esse trecho com uma esperança, né? Com uma coisa assim que me lembra muito o poema E Ainda Assim Me Levanto, né? Porque apesar de tudo, eles souberam se levantar naquele momento, que era um momento tão feliz e que estava sendo estragado, né? E é isso. Estão me escutando agora? Melhorou? Vou deixar então para eu fazer
comentários da leitura da Juliana. A Maya Angelou, quando a gente vai falar da obra de um modo geral, é muito importante que a gente se lembre que são autobiografias. Então, apesar de muitas vezes a gente acreditar que a gente está lendo aí textos de ficção científica, não são, né? Muitas são situações aí que aconteceram de verdade. E aí também é muito importante a gente trazer à tona aí muito, na verdade, da história dos Estados Unidos e da formação dessa nação, para entender, para ficar mais claro aí do que ela está falando, quais são essas dores, o que realmente significam essas dores, quando a gente vai fazer, por exemplo, um paralelo com essa situação do negro aqui no Brasil, por exemplo. E aí, não só, acredito que não só nessa obra, mas perspassa aí por toda a literatura dela, de um modo geral, o momento que ela está, né? Me parece assim, o momento que ela está vivendo, de onde é que ela está escrevendo. Então, ela viveu, por exemplo, muitos anos, se não me engano, em Gana. Então, a gente já tem um outro tom aí da literatura dela, e é muito interessante que, mesmo tão jovem, né, o texto se remete a uma época aí que ela era bem jovem, adolescente, e ter essa maturidade de identificar o que realmente estava acontecendo, como é que essa situação, como é que essa festa, o momento que era dia, foi estragado, porque a pessoa não foi, né, ou aquelas pessoas não foram reconhecidas como cidadãos, como seres humanos ou como dotados aí de qualquer tipo de... Não foram sequer reconhecidos como cidadãos, né, como seres humanos. Então, é muito... Esse trecho especialmente muitíssimo interessante. Eu acho que tem essa decepção, né? E eu acho que, do ponto de vista literário, assim, é muito bonito como ela constrói um castelo, né? Que não dá para a gente ler tudo aqui, né? De páginas e páginas daquela preparação para aquele dia e de todos envolvidos ali. E daí aquele castelo desmorona, né? Ela constrói essa imagem que é magistral mesmo, né? Eu acredito que o encantador da Maia é justamente isso. Quando a Juliana começou a ler, o coração já começou a apertar. Porque, na verdade, a nossa sensação é bem essa. Né? A gente constrói nossos castelos e a sociedade, ela com os atos que a gente tem vivenciado e a questão do racismo, da discriminação, ela acaba tendo essa sutileza, né, de construir e de relatar aquele momento, e você consegue se imaginar, que isso eu acredito que todas nós passamos, né, aquele impacto da formatura, das dificuldades que a gente tem para se formar, e aquilo se concretizar, tá? E vem, ao mesmo tempo, aquelas falas das pessoas, não, você não pode, não, você não está aí, não, você não tem que falar, não, você, né, daquela sensação de sempre querer falar, né? E ela relata isso com uma forma muito poética, né? Contando de um jeito, mas a Maia, ela tem uma habilidade, enquanto escritora, de tornar aquilo que é horrível, né? É horrível, sei lá. Se a gente for analisar o fato em si, é horrível. Mas ela consegue fazer com que a gente se remeta dentro do espaço onde ela está e consiga ter os mesmos sentimentos que ela teve. Né? Eu vou para a próxima leitura, acho que agora eu consigo fazer. E acho que vocês estão me escutando. O nome do poema que eu vou ler é Mulher Fenomenal. Não, eu não acredito. Olha, eu acho que esse poema não é lido, será? Peraí que eu vou... Certo.
Agora, estão me escutando? Não? Ana, sabe o que está acontecendo? A gente vê você falar e o seu som está vindo depois super rápido. É isso que está acontecendo. Agora Parece que ele não melhorou? está sincronizado. Agora tá bom. Você falou agora melhorou, beleza. Ah, não vou nem me mexer, porque eu acho que eu mexi Ah, no. Eu mexi no fone e eu acho que deu algum problema. Agora vocês estão me escutando? ó, 10. Fica assim, Tá. Então eu não vou me sem mexer. Igual Miss, eu não vou mexer. Eu vou ficar quietinha. Então, o poema que eu vou ler é Mulher Fenomenal. Vocês estão me dando sinal se caso não tá bom, tá? Lindas mulheres indagam onde está o meu segredo. Não sou bela, nem meu corpo é de modelo. Mas quando começo a lhes contar, tomo por falso o que revelo. Eu digo, está no alcance dos braços, na largura dos quadris, no ritmo dos passos, na curva dos lábios. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal. Mulher fenomenal, assim eu sou. Quando um recinto adentro, tranquila e segura, e um homem em ponto, elas podem se levantar, eles podem se levantar, ou perder a compostura, e param ao meu redor, como abelhas de candura. Eu digo, é o fogo dos meus olhos, os dentes brilhantes, o gingado da cintura, os passos vibrantes. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal, mulher fenomenal, assim sou eu. Mesmo os homens se perguntam o que vem em mim. Levam tão a sério, mas não sabem desvendar. Qual é o meu mistério? Quando lhes conto, ainda assim não enxergo. É o ato das costas, o sol no sorriso, o balanço dos seios e a graça no estilo. Eu sou mulher, de um jeito fenomenal, mulher fenomenal, assim sou eu. Agora você percebe, porque não me curvo, não grito, não exalto, não sou de falar alto. Quando você me vier passar, orgulhe-se o seu olhar. Eu digo, é a batida do meu salto, o balanço do meu cabelo, a palma da minha mão, a necessidade do meu desenho. Porque eu sou mulher de um jeito fenomenal, mulher fenomenal, assim sou eu. Gente, eu fui lendo, eu achei o máximo o jeito com que ela se descreve. E quando você pega a biografia dela e você vê tudo que essa mulher passou e ela teve essa capacidade de se reconstruir e de se colocar no espaço de fala e de se enxergar enquanto mulher fenomenal, porque eu sou mesmo. Eu não quero saber o que eu penso. Eu sou. É simples assim que eu enxerguei. Joana, você que faz os comentários do poema? oi. Ainda não está 100% Soninha, mas deu para entender o poema e o que você falou agora, né? De mesmo com toda essa história de vida dela, né? Que é muito triste, cheia de traumas, cheia de violência, né? E ela morava, a infância dela, né, a primeira infância, ela passou num dos lugares mais segregados dos Estados Unidos, um dos piores lugares para você ser negro nos Estados Unidos era o lugar que ela morava, né? E ela fala muito isso no livro, né? Na biografia dela, em como assim a avó dela, apesar de ter muitas posses, né? Ela ainda era olhada como inferior, né? Até pelas pessoas brancas muito mais pobres que ela, né? Assim, isso era uma coisa que ela aponta. E eu acho que isso ela fala muito dessa coisa para mim da feminilidade, né?
ela mantém, ela tem uma autoconfiança ela sabe que ela é bonita, que ela é sexy, que ela é sensual, que ela é feminina, que ela tem esse poder, que ela é fenomenal. E isso é uma autoconfiança que é uma lição para a gente, né? Diante de todas as adversidades e tudo que ela viveu na vida. E não só isso, né? Eu acho que tem muito do que ela aprendeu, assim, do esmero que ela tinha, que ela aprendeu com a avó, né? A mãe dela é uma mulher muito sensual também, ela era uma artista, né? E ela tinha uma admiração muito grande pela mãe, que ela não conviveu durante a infância, né? Então, eu acho que essas mulheres na vida dela foram muito importantes, e isso também acaba sendo algo que te coloca para cima, né? Quando você tem modelos de pessoas que acreditam nelas mesmas, que têm autoconfiança, que têm força, né? Como ela tinha, né? Como ela tinha com a avó, com a mulher que ajudou ela quando ela parou de falar, né? Que ela fala isso no livro também, o tempo que ela ficou sem falar por causa do trauma. Essas mulheres que foram colocadas na vida dela, né? E que a ajudaram, também serviram de modelo para ela se reerguer, para ela ser quem ela se tornou, né? E eu acho que isso fala muito isso, né, nesse poema. É muito lindo, acho que é uma lição para todo mundo, né? A gente tinha que ler com mais frequência esse poema, né? Exatamente. Acho que fala que eu peguei, eu imprimi e eu vou ler todos os dias. Porque é importante ter essa autoconfiança, né? Eu acho que às vezes não falta isso, essa coragem. Né? A confiança, a coragem de se enxergar e de se ver linda do que você é. Eu acho que se enxergar, ela se enxergava. E é raro, né? A gente tem que se comparar. Hoje, a sociedade, esse padrão de beleza, é isso que faz com o conosco, né? Então, eu não tenho os olhos da fulana, eu não tenho a cintura da Beltrana, eu não tenho o busto da Beltrana, minha perna não é igual, meu cabelo não é igual, porque eu sou feio. Então, tem essa questão do estereótipo. Né? E ela rompe com isso. Eu sou bonita, eu sou linda, né? Eu sou fenomenal. Né? Com o meu jeito, com o meu lábio, com o meu cabelo. Eu ia ser Ana Cristina se fosse cor verde. É isso que me traz, né? A gente tem esse olhar, né? Eu quero falar boa noite pro pessoal que está nos escutando. Solange Galassi, um beijo, querida. Solange de Campinas. Érica, felicidade, saudade de você, amiga. Elisandra, Kelly, minha Glaucia, beijo pra você. Boa noite, Fernando Gastaldo. Gislane Fonseca. Fábio, Nilde, um super beijo. Beijo pra sempre em todas. Falar em Poá, um beijo pra você, Nildma. E a nossa amiga Joane Roberta, falando do Tático Ju. Beijo, Li. Vamos passar para a próxima leitura? A próxima é a Eula, que vai ler No Despontar deste Novo Dia. Do despontar deste novo dia. A pedra, o rio, a árvore, anfitriões de espécies já extintas, o mastodonte, o dinossauro, que deixaram marcas várias de sua passagem por aqui, no chão do nosso planeta, a urgência do seu crepúsculo há muito perdida na poeira do tempo. Mas hoje a pedra nos chama a nós, claramente. Vem, fique de pé sobre mim, e mire seu destino distante, mas não busque abrigo em minha sombra, que eu não protegerei dos dias que passam. Você, criado inferior aos anjos, que tanto se habituou à escuridão, que por tantos anos viveu com a cara mergulhada na ignorância, sua boca vomitando palavras carregadas de ameaças homicidas. A pedra nos chama hoje. Vem, fique de pé sobre mim, mas não esconda sua cara. Por detrás dos muros do mundo, um rio canta um canto lindo. Ele diz: vem, descanse ao meu lado. Cada um de vocês, um país sitiado, sofisticado e estranhamente orgulhoso, mas movendo-se continuamente sob ameaças contínuas. Suas intrigas fabricadas pela ganância deixaram mortes de sujeira em minhas margens, ondas de detritos no meu leito. Ainda assim, eu os chamo hoje para que a guerra seja esquecida aqui ao largo do meu curso,
Vem, se aproxime em paz, e eu cantarei o canto que o Criador me ensinou quando eu, a árvore e a pedra, éramos um. Hoje não há como não sentir a urgência de responder ao canto do rio e à sabedoria da pedra. Asiáticos, ticanos, judeus, africanos, índios, católicos, muçulmanos, franceses, gregos, irlandeses, rabinos, padres, sheiks, gays, héteros, pregadores, privilegiados, favelados, professores. Eles ouvem. Todos eles ouvem as palavras da árvore. Eles escutam a primeira e última das árvores falando com a humanidade. Vem para mim, aqui às margens do rio, e permaneça aqui comigo, às margens deste rio. Cada um de vocês, descendente de um viajante, já pagou sua passagem. Você, turco, árabe, sueco, alemão, esquimó, escocês, comprou, vendeu e roubou, e acordou dentro de um pesadelo, sem nunca ter deixado de sonhar. Vem, se esconde junto a mim. Eu sou a árvore plantada junto ao rio, que jamais sairá daqui. A história e toda a dor que ela carrega não pode ser desvivida, mas se encarada com coragem, não precisa ser vivida de novo. Erga seus olhos para o céu e repare esse dia despontando só para você. Dê asas novamente aos seus sonhos adormecidos. Mulher, criança, homem, agarre esse dia com as mãos e o molde na forma ao seu mais profundo desejo. Esculpa o dia à sua mais própria imagem e semelhança. Erga seu espírito. Cada nova hora que chega promete possibilidades infinitas para um novo começo. Não se deixe paralisar pelo medo ou aprisionar eternamente pelo ódio e a violência. Aqui, no despontar deste novo dia, você deve olhar confiante para o alto e para além, e olhar também fundo nos olhos da sua irmã, no rosto do seu irmão, do seu país, e dizer simplesmente: cada uma esperança que já não cabe mais em si. Com uma esperança que já não cabe mais em si. Aquela que seria a mais banal das frases: bom dia. Então, ela leu esse poema depois de alguns anos que era um costume, né, nos Estados Unidos que na posse e na investidura dos presidentes fosse lido um poema. E aí eles vieram de uma sequência de alguns presidentes que acabaram não realizando essa prática. E aí quando o Clinton se elegeu, na investidura do Clinton, ela estava lá, a Maya Angelou, lendo esse poema. A gente consegue até visualizar na internet em inglês, com as legendas lá em português. E é um poema que fala muito sobre inclusão social e sobre a responsabilidade de cada um, né, de cada cidadão, quando a gente vai falar de uma nação. Aquelas pessoas que são tão diferentes, então tem turco, tem árabe, tem rico, tem pobre, tem negro, elas têm que se reconhecer, antes de mais nada, americanos, para que aquela nação para que aquelas pessoas, né, consigam aí se constituir como uma nação e consigam deixar as diferenças de lado e focar aí para que esse país consiga se desenvolver de uma forma única e ter aí essa congruência de ideias aí acima de qualquer diferença. E aí isso eu acho que é muito interessante o poema. É um aspecto que a gente pode trazer e relacionar muito claramente com o que a gente vive no Brasil, que também durante tantos anos foi reconhecido aí como uma democracia racial, um país onde a gente tem tanta gente diferente, de tantas culturas diferentes, tem tanto respeito, todo mundo encontra o seu espaço e consegue viver nessa harmonia. E aí a gente sempre enxerga isso, quem mora aqui enxerga, consegue viver isso, ter essas experiências de uma outra forma, né? A gente ainda não alcançou, seria ótimo se a gente tivesse, mas a gente ainda não alcançou essa democracia racial, porque eu sempre falo que eu acho que a gente não sequer se constituiu como nação ainda, né? Muitos brasileiros ainda são, eu sou mais de tal denominação antes de ser brasileiro, eu sou cristão antes de ser brasileiro, eu sou de determinada denominação partidária antes de ser brasileiro. E isso é algo que é bem diferente quando a gente fala nos Estados Unidos, né? Eles podem ter muitas diferenças entre eles, mas acima de tudo eles são norte-americanos. Se houver uma guerra, com certeza todos vão se unir para defender aí a sua parte, o seu país, né? Então, muito atual, a Maia.
que proclamou esse poema em 1993. Me chamou muito a atenção. Estão me escutando? Eu tenho medo de falar. Então, essa questão, ela coloca tanto essa questão da coragem, né? Ela era uma corajosa destemida, né? Ela era fora do comum. É uma pessoa assim que é inexplicável você conseguir descrever uma pessoa assim, né? Com tantas limitações no sentido social, né? Que a impediriam de desenvolver esse talento. E aí você vê essa questão de habilidades, né? É lógico que a escola, ela faz parte desse contexto, enfim, a escola, ela tem um papel de instrução, mas você pega uma pessoa como a Maia, e você lê toda essa, o que vocês estão trazendo, e eu também um pouco pesquisei sobre ela, eu falo um pouco no sentido que eu acho que eu li muito pouco mesmo, porque é muito grandiosa a escrita dela e tudo que ela pode nos remeter. Né? Vivendo no momento que ela vivia, como a Iowa, ela bem comentou dessa questão dos Estados Unidos, mas a gente sabe que a questão do racismo lá também é muito violenta. Né? Então, ela também tinha diversos impedimentos, né? E mesmo assim, ela tem uma superação acima da média. Quando ela fala, né, falando de um novo dia, embora você tenha todas as dificuldades que a gente tenha, e você vê que ela sempre traz, ela relata a dificuldade, ela nunca deixa de falar, mas ela sempre aponta essa questão da esperança e da coragem que você tem que ter no enfrentamento. É isso que eu percebi nesse poema da Maia. Ele, você vai me perdoar, eu acabei anotando o nome do seu texto. Então, você mesmo fala o quê? Peço para a Juliana se ela pode depois fazer os comentários do texto da Helenita. Pode ser? Perfeito. Conseguem me ouvir bem? Eu estou meio desfavorecida hoje, sonoramente falando. Às vezes pode estar com um certo barulho. Eu separei, na verdade, 2 poemas, e antes de começar, quando comecei a ter contato com a obra da Maya Angelou, eu fiquei muito impressionada com a questão do quanto é atemporal. Quando você começa a fazer a leitura, você se sente naquela história, né? Você parece que está ali muito imersa. Então, separei 2 poemas aqui, vou compartilhar com vocês. Um deles se chama Kim, para Bali, que é o irmão dela. Estamos envoltos em anéis vermelhos, de sangue e solidão. Antes que caíssem as primeiras neves, antes das nuvens semeadas por rios lamacentos, acima de uma floresta virgem, homens correram nus, azuis e pretos, esfolados nos braços quentes de Sheba, Eva e Lilith. Eu era sua irmã. Você me deixou para obrigar estranhos, como irmão exigente, a pagar tributos que eles nunca deveram ou poderiam honrar. Você lutou para morrer, pensando que na descrição estava a semente da criação. Você pode ter razão. Eu me lembro de caminhadas em silêncio, nos bosques do sul, e longas conversas em voz baixa, protegendo seu sentido das orelhas grandes dos adultos curiosos. Você pode ter razão. Em seu lento retorno das regiões sangrentas e de terror, gritos cortam meu coração. Escuto de novo a risada das crianças e vejo vagalumes espalhando pequeninas explosões em um crepúsculo de Arkansas. Então, este é o primeiro poema que ela dedicou para o irmão. O segundo poema que eu separei, e que também me impressionou muito, porque, assim, foi de um dos livros, né, de poemas reunidos, e o primeiro capítulo falava muito a respeito do amor, e essencialmente da questão das relações abusivas. Se chama Desprendidos. Nós morremos, dando ao Barba Azul
as boas-vindas para os nossos armários escuros, para os estranguladores dos nossos pescoços. Estranguladores que não se importam e não querem saber que a morte é interna. Nós rezamos, saboreando cada mordida doce na mentira. Nós arrastamos diante de deuses alienígenas, deuses que não sabem e não querem saber. O inferno é interno. Nós amamos, esfregando nossa nudez com mãos enluvadas, invertendo nossas bocas em beijos de língua, beijos que não tocam. É isso, tá? E quando tem essa referência ao Barba Azul, é justamente trazendo o personagem do conto francês, que fala a respeito, é um homem que mata suas esposas, né? E isso é sempre visto como se ele não fosse tão estranho assim, com características que são sempre suavizadas. Então, estes são os poemas, tá? Que lindos. Eu não conhecia. E agora eu me lembrei do nosso encontro. Lembra quando a gente fez o Mulheres que Correm com os Lobos? Que foi a primeira história que a gente falou, né? Do Barba Azul. E eu lembrei bastante agora, que foi muito especial. Eu acho que esse poema que ela fez para o irmão, né? Assim, eu estou sempre recorrendo à autobiografia, né? E é muito claro na autobiografia a relação muito próxima que ela tinha com o Bailey, né? Assim, e é muito interessante porque o narrador, né, a pessoa que escreve uma boa história, ela decide de quem que a gente vai gostar e de quem que a gente não vai gostar na história, né? E a gente fica apaixonado pelo Bailey, porque ele é uma pessoa apaixonante, né? Ele amava ela, né, assim, incondicionalmente, ele era um irmão que a protegia, que estava do lado dela, não só que a protegia como se ela fosse uma bonequinha, mas ele era cúmplice dela, né? Esse poema é uma homenagem linda a ele, né? E o poema do Barba Azul, né, falando das relações abusivas e tudo, é aquilo que não só que ela em algum momento da vida viveu, mas que ela presenciou, ela testemunhou, né, ela viu acontecer com bastante frequência, né, numa época que isso era muito mais aceitável do que é hoje, né, não era menos comum, acho que a frequência que acontece ainda, vou te dizer que talvez seja até maior hoje, né, só que hoje a gente tem as pessoas não ficam quietas, né, não entendem isso como algo normal, pelo menos a maioria das pessoas não entende, né, e eu acho que é como se você estivesse pintando um retrato, né, ele tem imagens muito fortes, assim, é como se você estivesse pintando um retrato cotidiano de algo que ela via com bastante frequência, né. Mas esse poema do Bailey é lindo, assim, fiquei apaixonada, porque daí eu fiquei lembrando, assim, dos episódios, né, na história que ela fala, e todas as vezes que ele salvou ela, que ele ajudou, e que ela também, né, e todas as preocupações que ela tinha com ele. Muito linda essa relação de irmão que ela tinha, né. A próxima leitura é tocada por um anjo. Não, calma, que eu vou me ajeitar. Não posso me mexer. Melhorou? Tá falando pra mim. Oi? Vai falando e a gente vai falar para você a hora que melhorar. Melhorou? Não? Sim, mas vamos ver, continua falando. Tá. Tocada por um anjo. Vai falando para mim, Ju. Você vê que corta, você fala. Continua, que agora tá rolando. Nós, desacostumados à coragem, exilados da graça, vivemos encolhidos em conchas de solidão. Até que o amor deixe seu alto e sagrado templo e se revele
para nos libertar em vida. O amor nos alcança. E em seu cortejo vêm os êxtases, velhas memórias do prazer, antigas histórias de dor. Se formos corajosos, no entanto, o amor afasta as correntes do medo de nossas almas, desacostumados por nossa timidez. No clarão das luzes amorosas, nós ousamos ser corajosos. E de repente vemos que o amor sacrifica tudo o que somos e o que seremos. E, no entanto, é só o amor que nos liberta. Gente, eu acho que eu quis esse poema porque eu queria ficar apaixonada. Acho que é isso. Porque eu fiquei, quando eu li, eu falei, era o amor. Eu não tinha dito esse negócio de amor, falei, não tem amor nem. Mas a hora que eu li isso, resplandeceu essa questão das histórias, do medo, e que a gente não deve ter medo. A gente está vivo, a gente tem que viver. E o amor faz parte. Às vezes dá certo, às vezes não dá, e a gente vê que tudo isso, para ela, para Maia, é motivo de poesia, né? Essa é a grandiosidade dela. Ela consegue transformar um episódio tenebroso, né? Você vê que ela fala da questão das histórias de dor, quer dizer, né? Não deu certo muitas coisas, mas mesmo assim não deu certo, mas ela estava sempre pronta para amar, para aprender, para estar, para ser, para conquistar, né? Ela passava como um trator. É assim que eu vejo. Né? Nia, eu não mutei meu microfone porque é a única forma que eu consigo te ouvir. Não. Quando eu muto ele, começa a dar problema no seu áudio. Por isso que eu tô falando, tô com ele assim, aberto. À vontade. Quem que vai fazer os comentários? A Erenita. A Erenita não comentou nada, ela só leu. Quer comentar sobre a questão? Você também quer ficar apaixonada? Ou já está, né? Não sei, de repente. E calhou muito bem, porque eu comecei a fazer algumas leituras, né? Eu já tinha decidido o meu poema. E esse outro caiu no meu colo falando a respeito do Barba Azul. Né? O que me deixa muito, assim, sempre muito surpresa, e conforme eu estou aprofundando nessas leituras, é o quanto ela traz da amorosidade. Então, assim, estar apaixonado pela vida numa situação, assim, que vai muito além, né? Não só a questão do amor romântico, mas o que está além disso, o amor pelo irmão, o amor pela mãe, né? Então, assim, ela traz isso com muita grandiosidade, e eu acredito que muito essa questão do amor acaba ficando impressa nos poemas de uma forma muito voltada para a ancestralidade, o quanto que ela honra os ancestrais, as questões da natureza, né? Ela trouxe nos outros poemas, o quanto que ela traz da sororidade. Eu acredito que, às vezes, a gente deixa isso passar um pouco. Isso é colocado muito como se nós, mulheres, estivéssemos muito distantes umas das outras, né? Então, essa amorosidade, ela vem nos mais diversos formatos, modos, jeitos de amar. Então, para mim, o que ficou expresso foi isso, tá? Eu agradeço. Essa questão que eu vejo dela, do amor, né, como você falou, né, Erenita? O amor é assim, universal nesse sentido, né, que você abordou. Essa capacidade de amar o outro, né? E a gente vê que é independente da situação, né? Ela consegue tirar isso de uma situação que é totalmente, que a gente não consegue ver o amor, mas ela consegue enxergar, ela consegue colocar, ela tem essa... Falo que é uma das poucas pessoas, assim, poucas não, eu acredito que tenha, né? A gente tem que acreditar em pessoas, né? A gente não pode desistir nesse sentido, mas que consegue, mesmo no meio do escombro, tem a flor. É assim que eu vejo a Maia. Tá tudo acabado, não tem, né? Não, ela consegue enxergar a flor, ela consegue enxergar o amor, ela consegue ver a esperança, ela consegue ter coragem, ela consegue vamos para frente, não pode parar, o que é isso? Parece que toda a leitura dela
traz muito isso. É isso que parece que ela fala com a gente isso. Por que você está com medo? Medo do quê? A gente está vivo. Não, tem que ter coragem, tem que ir para cima. Não deu, começa de novo, né? Essa que eu acho que a mensagem, né? Que ela nos traz constantemente, né? Do começo, do amor, da coragem, de ser e de se amar. Porque a mulher se amava. Fala sério. Muito. Né? Coisa que a gente não sabe. Eu fiquei lendo, gente, assim, eu tenho um problema com autoestima, eu confesso. Eu tenho problema com espelho, com autoestima, eu tenho um sério problema com isso. Eu não consigo ter essa... Na hora que eu fui lendo o poema, me encantou a Mulher Fenomenal. Por quê? Porque eu não consigo me enxergar da mesma forma que ela se enxerga. E a mulher, ela, não, eu sou. E eu falei, gente, mas eu não sou. Eu não conseguia entrar. Depois de muito tempo que eu falei, não, eu sou sim. Eu falei, vou vestir a capa do pronto. E pronto. Não preciso de aprovação do outro. É isso que eu acho que as mulheres, né, cada uma de nós, temos que ter essa consciência, né? A gente não pode necessitar. É bom escutar. O você é linda, você é maravilhosa, enfim. É bom você escutar do outro, mas eu não posso depender do outro. Eu vejo ela nesse sentido. Não é uma falta de humildade da parte dela, não. É uma característica que todo ser humano tinha que ter. É você se amar, né? Porque como que eu amo o outro sendo que eu não me amo, né? Essa capacidade de se ver e de se enxergar. Enfim, eu vou ler o último poema. Na verdade, quem ia ler era a Beth, mas a Beth teve alguns problemas de ordem pessoal. Ela até colocou um recadinho para a gente no chat e ela não conseguiu estar conosco. E esse poema era dela e eu gostaria muito de ler, que é O Pássaro na Gaiola, que também é de uma grandiosidade. Eu não consigo nem encontrar adjetivos para essa mulher, né? Que não tem, você fica sem palavras diante do ser humano que ela foi. Pássaro na gaiola. Um pássaro liberto salta nas costas do vento e plana rio abaixo, até o fim da corrente, e molha suas asas no laranja raio de sol, e ousa assumir o céu. Mas um pássaro, na espreita de sua estreita gaiola, mal pode ver, através de suas grades de fúria, suas asas estão presas e seus pés estão amarrados, e assim estica sua garganta para cantar. O pássaro engaiolado canta com um trilo temeroso do que desconhece, e, no entanto, ansia, e seu som é ouvido no monte distante, pois o pássaro na gaiola canta da liberdade. O pássaro liberto pensa em outros ares, e os ventos alícios se amaciam por entre as árvores que respiram. E as gordas minhocas esperam na grama cor de amanhecer, ele chama o céu de seu. Mas um pássaro engaiolado se posta em um caixão de sonhos. Aí tô ficando emocionada, gente, desculpa. Sua sombra grita o grito dos pesadelos. Suas asas estão cortadas e seus pés presos. E assim estica a garganta para cantar. O pássaro engaiolado canta, com um trilo temeroso, do que desconhece e, no entanto, ansia. E o seu som é ouvido num monte distante, pois canta da liberdade o pássaro na gaiola. Lindo. Os comentários seriam também da Irenita, mas eu deixo aberto para vocês, porque eu fiquei, né? O pássaro engaiolado, ele fala muito com a gente, né? Pelo menos comigo falou. Às vezes o pior não é, eu falo que não é a pior, é eu mesmo trancar a gaiola, né? Às vezes nós fazemos isso com a gente, né? A gente tranca Mas na o gaiola. pássaro engaiolado, você não consegue tirar a voz dele, né?
ele continua cantando, né? Então, acho que isso é muito bonito, né? Assim, você tá com as asas cortadas, tá com o pé amarrado, mas a sua voz continua ali, né? E se a gente achar a nossa voz de uma maneira, é ela que vai trazer liberdade pra gente, né? Sim. Mas volta, né, naquela mensagem dela, né? Tentam silenciar, mas você fala. De novo, exatamente, é recorrente isso, né? É constante na vida da Maia isso, né? A gente vê, tá presa, eu tô presa, mas eu falo. Tá doendo, mas eu falo. Eu tô chorando, mas eu falo. Não tá bom, mas eu falo, mas eu tenho coragem, eu luto, eu vou para cima, eu não posso me calar. Mesmo com com o canto que ela fala temeroso, né? Mas ela canta, né? O pássaro canta. Eula, Erenita. Para mim ficou muito a questão da fala como um espaço de cura também, né? A fala, ela é o começo para a cura, né? Eu acho que nos mais diversos aspectos, você comentou a questão do quanto nós nos engaiolamos, né, de certa forma, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, mas esse espaço de cura, a voz como um dos primeiros passos para a cura e para a liberdade, né, ficou muito para mim marcado dessa forma. Nossa. Tá. Meu áudio tá esquisito. Tá travando. Às vezes eu não ouço, acho que é algum problema. E eu acho que é bem isso que as meninas comentaram mesmo, né? A pessoa enxergar, a gente enxergar de um modo geral que a gente não pode se dar por vencido, né? Ter esperança sempre. Mesmo diante das adversidades, e elas virão, né? Com todas as intempéries, ainda assim ela tem a voz, o pássaro ainda assim tem a voz, e tem uma forma aí de se expressar, de se colocar e de se fazer ouvir, né? Muito legal. Para quem está escutando, pode ir batizar, obrigada pela sua presença, pela participação, parabéns para cada um de nós, né, que está participando dessa live. Para quem não conseguiu acompanhar o conteúdo na íntegra, daqui uns 40, 50 minutos mais ou menos, vai estar disponível no meu canal do YouTube, Professora Ana Cristina Jundiaí SP, ok? Infelizmente, a gente está encerrando, mas eu deixo aqui o convite para todos que queiram participar do Clube de Leitura. Ele está acontecendo nas quartas-feiras, na plataforma Meet, e nós estamos lendo Mulheres Insurgentes, né? São mulheres negras, é um livro como se fosse um levantamento histórico, e cada uma delas é como se fossem pequenas biografias dessas mulheres, e tem sido um aprendizado assim grandioso, né? Quem tiver interesse de participar, entre em contato pelo Messenger, eu incluo vocês no grupo, enfim, disponibilizamos também o livro da Bianca Santana em PDF para que você possa ler e compartilhar conosco também. Foi muito bom, foi muito gostoso estar com vocês essa noite. E vamos preparar outros momentos desses, meninas. Eu gostei, eu acho que com toda essa pandemia, a gente deixou a questão do clube de leitura um pouco de lado, por conta que a gente já estava acostumado com essa questão presencial, mas, enfim, isso acho que vai demorar ainda um pouco para a gente poder retomar essa questão presencial, e enquanto isso não acontece, a gente tenta disponibilizar aí, vamos criar mais uma outra possibilidade, vir uma outra escritora. Na verdade, a Maia surgiu através de um sarau que todas nós participamos, e a Juliana trouxe para nós o texto Assim Eu Me Ergo, da Maia, e foi a partir daí que surgiu essa ideia de compartilhar com cada um de vocês essa grandiosa escritora, né? Eu estou assim até me sentindo um passarinho bem pequenininho, porque eu estou no meio dos gigantes, né?
A dona Juliana e a dona Eula é de letras, né? Eu sou, a uma é historiadora, a outra é do inglês, e a Erenita, que é toda psicóloga, né? Então eu estou aqui meio tipo, eu sou a pedagoga que vai tentando interpretar. Sou o cérebro, Boba. um pouco. Mas é uma honra ter vocês três, porque eu sou super fã dos trabalhos de cada uma, né? A Erenita A eu honra conheço é minha. Nossa. há anos, e a Eula eu aprendi a amar e a, a ver o trabalho dela, a inteligência dela, quanto essa questão de levantamento histórico que ela faz com uma... Eu falo que ela não tinha que ser de letras, que ela tinha que ser historiadora. Né? Enfim, isso fica para uma próxima live. Eu queria que vocês dessem alguma consideração final para a gente encerrar. A Érica falou aqui, eu não conhecia a Maia e já estou apaixonada ouvindo vocês falarem. Então, assim, gente, eu já termino falando... Missão cumprida, né? Missão cumprida. Que era o objetivo, que todos se apaixonassem por essa mulher que é simplesmente fantástica. Juliana, deixa a palavra com você. Ana, eu falo que ela é boba falar isso, que tá no meio de gigantes, tá todo mundo aqui, todo mundo aprende, né? A gente aprende tanto, né? E para mim é uma honra, assim, conversar sobre a Maia, que eu conheço bem pouco ainda, né? Eu acho que tem um universo para explorar dela, a obra dela é muito grande. Ela foi, inclusive, um roteirista de cinema, como a Ana falou, né? Ela tem um trabalho imenso, né? A ser descoberto, a ser explorado, que a gente está, para a gente fazer inúmeras lives, né? Sobre ela. E o meu caso mesmo é assim, é uma reverência, né? Eu gosto muito, acho ela sensacional e adoro a maneira como ela escreve, né? Como ela descreve. E foi uma delícia ler, né? Então, eu estou muito, assim, é uma honra estar aqui, poder falar com vocês sobre ela e poder divulgar para outras pessoas, para as pessoas conhecerem, se interessarem e lerem, porque ela faz bem para todo mundo, né? Sim, ela traz coisas boas para todo mundo que lê. Então é isso. Obrigada, meninas. Eu gostaria de agradecer também a Ana. Eu já fui falando. Queria também te falar a respeito da sua grandiosidade, imagina. Eu percebo que você é uma mulher que se move e que vai levando também as outras pessoas junto, assim. Isso é muito grandioso, né? E, assim, te agradeço, sou grata por isso, né? As meninas também, a Ju, que a cada momento que ela vai falando de um jeito, sabe, leve, um jeito gostoso, é muito bom te ouvir. A Eula, né, que também traz, assim, de jeito bem a questão da historiadora, né? Se a Ana não tivesse comentado, eu tinha imaginado história ou filosofia. Eu fiquei aqui pensando a respeito disso. Então, minha gratidão a cada uma de vocês também, tá bom? Por cada Foi. uma. Acho que a missão cumprida. Hoje eu tive vários contratempos aqui da internet, questões técnicas que às vezes cortou, mas acho que a missão cumprida, né? A gente teve a nossa mulher fenomenal que teve a ideia de fazer aí esse momento e que as pessoas leiam mesmo, né? A Maia tem uma obra maravilhosa, muitos textos, muitos dos poemas abertos aí na internet que a gente consegue ler em português. A gente tem muito mais coisa aberta, muito mais textos abertos em inglês, acessíveis em inglês na internet, aí às vezes fica um pouco mais difícil, mas de qualquer forma, os livros são bem acessíveis, então a gente consegue se deleitar aí com a Maya Angelou. E fazer essa reflexão sempre, né, com relação à história, ao que ela viveu, o período que ela escreveu, as obras, e imediatamente a gente transpõe para a nossa atualidade. É muito atual. Espero que todos continuem lendo. Eu quero agradecer, né,
vocês, a presença de cada pessoa que, né, entrou na live. Agradecer a Juliana, que sempre é parceira, sempre topa tudo. A Erenita também é topa tudo, virou todo mundo topa tudo. A Eula também. Agradecer todo o aprendizagem que vocês me dão que eu sugo vocês e sugo mesmo e vou continuar sugando. Eu acho que a gente aprende muito juntas, né? E trazer a Mari foi muito grandioso, porque, como a Elenita falou, a questão da gente ter o espaço de fala, né? De falar sobre, né? A mulher no dia a dia, a gente é super, né? Mulher Maravilha, a gente corre com trabalho, muitas correm com casa, com filho, marido, enfim, trabalho, e a gente não tem tempo para se ver, né? Para se olhar. E isso é tão perigoso, né? Porque isso é uma armadilha para a mulher. Quando você não sabe o que você é e o que você pode fazer, né? Quando você é tomada pelo medo, né? Isso que é a mensagem que eu deixo para vocês, para a gente sair um pouco dessa questão do nosso cotidiano e a gente ter os nossos minutos de leitura, de reflexão, de se olhar, de ver como você é uma mulher fenomenal, como você é um homem, tem homens na sala, né? Ela fala da mulher, mas a gente sabe que tem homens também que sofrem, às vezes, com algumas problemáticas que são parecidas com as nossas, e tudo bem também, né? E eu acho que isso é um convite para o ser humano, né? A coragem, o despontar para um novo dia, das novas possibilidades, das novas aprendizagens, e a vida está para ser vivida. A gente tem que perder esse medo e se aventurar um pouco, né? Eu falo, imagine se a Maia não tivesse sido destemida e nem corajosa, né? Se ela não tivesse desafiado, porque ela desafiou. Porque falou que não, e ela falou que sim, que ela ia. Eu vejo ela até um pouco, vejo umas fotos, eu vejo ela um pouco debochada, eu acho que ela era debochada. No sentido, ela está falando assim, agora que eu vou mesmo, nesse sentido, né? Então, ela não queria nem saber. E eu acho que nos falta isso, né? Às vezes, esse pouco desse deboche num sentido positivo, tipo de ir avante. Eu deixo essa mensagem para vocês. Prometo que a gente vai planejar outras ações, outros momentos como esse, que é tão enriquecedor. Obrigada a cada um. Deus os abençoe. Obrigada, gente. Beijos. E até a próxima. Fiquem com Deus.